Olá, tudo bem com você? Nós hoje teremos um estudo sobre um método profético chamado dispensacionalista. É um método de orientação profética e ele é bem complicado se comparado a quem não o conhece. Esse método de orientação profética, ele foi criado por um padre logo após a Reforma Católica, a Reforma Protestante, que era o seguinte: teve a Reforma de Lutero, 1517, e depois de 1545 em diante, teve no caso ali uma contra-reforma. A Igreja Católica também fez uma reforma na sua teologia para enfrentar os protestantes que estavam saindo na época, eram dissidentes, no caso dos luteranos. E aí então um cara chamado Francisco Rivera, ele projetou uma teoria chamada futurista. E o futurismo, era um sistema teológico profético, que apontava o anticristo no futuro. Foi criado o preterismo, que era uma teologia profética que dizia que o anticristo estava lá no passado. Mas a Bíblia fala, e vamos pegar o livro de 2 Tessalonicenses, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 7, diz assim: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Aqui está falando sobre o anticristo, que está no verso 4, um pouco acima, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui nós temos uma situação onde alguns teólogos acreditam, e nós vamos falar isso com todo respeito, não é nenhuma crítica a ninguém, isso aqui é um estudo sem nenhum tipo de preconceito, mas buscando o que a Bíblia está falando sobre a verdade das profecias. Então veja, no futuro todo mundo concorda que haverá o anticristo, que na verdade seria a imagem da besta, lá de Apocalipse 13. Porque uma besta sobe do mar, uma besta sobe da terra. Aí todo mundo concorda que é o símbolo. Mas a besta que sobe da terra faz uma imagem à primeira besta. E essa imagem obriga todo mundo no mundo inteiro a ter um sinal na mão direita ou na testa, ou a marca do seu nome, ou o número que é 666, e então isso daí é o anticristo. E aí começam algumas teorias a esse respeito. Então o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Nós vamos abordar apenas um prisma desse assunto hoje. E esse sistema, ele separa, o sistema dispensacionalista, ele separa a igreja do povo de Israel. Então, no sistema dispensacionalista, o corpo de Cristo, a igreja, não é o povo de Israel. São separados. Por isto que eles ensinam uma coisa chamada arrebatamento secreto. Esse arrebatamento secreto, ele é levado muito a sério nas religiões evangélicas tradicionais norte-americanas. Pra você ter uma ideia dessa situação, eles acreditam que no momento, num abrir e fechar de olhos, sem que ninguém veja, os cristãos salvos serão arrebatados instantaneamente. Você já deve ter visto em algum carro um adesivo, um decalque atrás, no vidro de trás, dizendo assim: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Isso é porque o motorista está testemunhando a fé que ele aceita a Cristo como Senhor e Salvador e que está pronto para morrer ou para ser arrebatado. Respeito a ele. Mas é o seguinte, o que a Bíblia fala sobre esse assunto?
E aí, nesse dia do arrebatamento secreto, o povo de Israel, ele volta a ser na terra o povo de Deus. Porque ele foi lá no ano 70 destruído. Mas na verdade a profecia das 70 semanas, interessante, vamos fazer uma coisa aí? Analisa um link de Deus com o número 7 e o 70. Lembra lá do quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele fala até 70 vezes 7. Lá em Daniel 9 tem uma profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então aí ele dá 70 semanas, que cada dia é um ano, então são 490 anos. E ele fala que até o Messias seriam 7 semanas e 62 semanas. E o Messias ficaria aqui na terra, segundo essa profecia. Na verdade, ele diria o seguinte, a profecia fala, são 70 semanas para o povo de Israel. No início quando no final da semana número 69, o Messias chega, que é Jesus no ano 31. Aliás, ano 27, que ele vai morrer no ano 31, porque está errado o calendário. Ele morre nos últimos 7 anos de Israel. No meio da semana ele cessa o sacrifício no templo, porque agora ele é o Cordeiro de Deus. No sistema dispensacionalista, essa 70ª semana, ela é cortada das 70 semanas de Israel, e ela é colocada lá na frente. Quando começa essa semana? No dia do arrebatamento secreto. Então aí aparece o anticristo e aparece também Israel de novo como povo de Deus na terra. Esse pessoal, eles dividem o mundo em 7 dispensações. Eu não vou falar todas aqui, mas esses são alguns períodos. O tempo antes do pecado é um. Certo? O milênio lá é a última. A graça é a sexta, de que vai, né, no caso, do Monte Calvário até o dia da volta de Cristo, do arrebatamento secreto. E aí tem a época de pré-diluviana, então a época da inocência, a pré-diluviana, aí você tem aquela do governo humano, você tem aquela da época de Abraão, você tem da época sem lei, você tem uma época do Sinai até o Monte Calvário, que é a lei, certo? Do Calvário até a lei. Então você tem o seguinte, você tem a época da promessa, que é de Abraão até o Monte Sinai. Então, se você pegar, eles dividem em 7 tempos, da seguinte forma: da criação até o pecado, do pecado até o dilúvio, do dilúvio até Abraão, de Abraão até Moisés, de Moisés a Cristo, de Cristo ao arrebatamento secreto e o milênio. É mais ou menos essa estrutura. O que acontece? No milênio, o povo de Israel, segundo essa teoria, ele volta a ficar aqui na terra com o povo de Deus. E o templo é reerguido. O templo de Jerusalém será reerguido. E vai voltar a se fazer os mesmos sacrifícios que se fazia até a época de Cristo, na época lá de Arão. O sacerdócio levítico volta a existir de novo na terra. Essa é a teoria deles. Com todo respeito, nós adventistas não cremos nisto. Por quê? Porque nós cremos que o Antigo Testamento foi abolido. O sistema sacrificial foi abolido. O sistema de trocar obediência pela vida eterna, que era a lei do Monte Sinai, foi abolido em Cristo. Ou seja, em Cristo Jesus esse sistema está definido, acabado, mas há uma chance de misericórdia para quem o aceita. Então nós, adventistas, somos uma igreja que crê totalmente no Novo Testamento. Então para nós o Antigo Testamento está liquidado. Ah, mas você guarda o sábado. Não, a gente guarda o sábado porque a lei do Monte Sinai de tábuas de pedra é para ser escrita agora no nosso coração e na nossa mente. Porque a lei continua na nova aliança. É uma aliança eterna. É a aliança eterna, aquela que foi prometida a Abraão e que foi decretada lá no conselho de Deus.
Então vamos ver algumas passagens da Bíblia que dizem, que revelam a visão adventista do sétimo dia sobre a posição da igreja e de Israel. Vamos começar com Mateus 21, 43. Diz assim a Bíblia, diz a palavra de Deus em Mateus 21, onde o Senhor Jesus aqui está falando diretamente ao povo de Israel ali, aos fariseus. São palavras de Cristo. Diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus respectivos frutos. Então aqui está havendo o quê? Uma comunicação direta de Deus de que o povo de Israel não será mais o povo de Deus na terra. Mas ele tem um tempo ainda. As 70 semanas lá de Daniel 9, elas vão terminar no ano 34 da nossa era, depois de Cristo. Até o ano 34, Israel podia aceitar Cristo como Senhor e Salvador. 3 anos e meio depois da morte dele. O ministério de Cristo, ele durou na terra 3 anos e meio depois do seu batismo até a sua morte. 3 anos e meio. E Deus dá, dessa última semana, da 70ª semana que nós, adventistas, não fragmentamos, para nós é tudo junto, é uma profecia. Então aí, Israel tem uma chance de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Por isso Cristo fala o seguinte: quando eu for para o céu, vocês não vão pregar para os gentios, não. Vocês vão pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles vão pregar em Jerusalém. Só no dia que Estevão vai morrer por Saulo, o perseguidor do Sinédrio, naquele dia acaba a profecia das 70 semanas. E Israel perde a chance de ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador e Rei. Não entenderam. Em João capítulo 1, exatamente deixa-me ver aqui qual é o verso. 1 verso 11, diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Cristo foi rejeitado por Israel. Se ele tivesse sido aceito por Anás, Caifás, todo mundo, ele não teria morrido da maneira que morreu, mas ele deveria ser morto. E se todo mundo, veja bem que eu vou falar agora, é uma questão de adaptação ao raciocínio. Se Jesus tivesse sido aceito por Israel, ele precisaria morrer? Precisaria, porque só a morte do cordeiro tira o pecado. O sangue de bodes, touros, carneiro, ovelha, cordeiros não tiram o pecado do pecador. E a transgressão da lei gera a morte. Então Deus tem que morrer no lugar do homem. E se o mundo inteiro se convertesse a Cristo antes da morte dele, ainda precisaria ser morto. Mas ele não quer morrer, não quer matar. Então, nesse caso, o sumo sacerdote teria que pegar Jesus, levar lá no templo de Jerusalém, lá no altar, e cortar o pescoço dele, porque era necessário que ele morresse. Seria do jeito que Abraão fez com Isaac. Era dessa forma. O pai sacrificaria o filho no altar. Esse seria o plano inicial, mas não deu certo. Israel rejeitou Cristo. No dia que ele rejeita, Deus chama quem para pregar aos gentios? Saulo, agora chamado Paulo. Em Gálatas 1, do 12 em diante, ele fala que o próprio Jesus ensinou a ele tudo o que ele sabe. Quando você lê Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, todos os livros de Paulo, Timóteo, Tito, Filemão, gente, aquilo ali não é Paulo, aquilo ali é Jesus. É o próprio Deus, é o próprio Cristo falando. É o próprio Cristo falando, é assim que tem que ser. Isso é fantástico. Então vamos agora pegar textos da Bíblia, na nossa visão adventista, que não separam Israel da igreja. Então vamos pegar agora o livro de Gálatas, capítulo 3, que diz assim. Nós já estudamos em Gálatas 3, verso 16, diz assim: ora,
As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, mas como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, não tem uma igreja em Moisés e outra em Cristo. Ambas as igrejas são de Abraão. Tanto o povo de Israel quanto a igreja cristã vem da fé de Abraão. Gálatas 3:7 diz assim, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, nessa mesma linha, o verso, capítulo 3, Gálatas 3, verso 28 e verso 29, ele vai concluir o seguinte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que acontece? Deus não separa Israel da igreja. É o mesmo povo, ambos pela fé em Cristo, descendentes de Abraão. Mas Israel não falhou? Romanos 9, capítulo 6. Israel rejeitou Cristo, o povo da carne rejeitou, mataram na cruz. Eles não, mas denunciaram a Pilatos para matar. Romanos 9, 6 em diante. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso aqui é Gálatas 3,16. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Somente quem aceita que Jesus é Deus e que é o Cordeiro de Deus, esse sim é que é descendente de Abraão. Não é porque o cara nasceu da linhagem sanguínea de Abraão em Israel que ele é israelita, pela teologia da Bíblia. Não, é um povo só. E agora, então veja bem que ele separa. De uma forma seguinte, não tem separação. Tipo assim, ele está pondo separado essa ideia de que o judeu é uma coisa e que gentil é outra. Em Atos 10, ou naquele dia de Pedro, na visão do lençol, no verso 28, Pedro fala, eu entendi que Deus não pode chamar, ele não quer que nós chamemos nenhum homem comum ou imundo, que todos podem ser salvos. Acabou a separação. Em Efésios capítulo 2, nós vamos encontrar que Cristo acabou com a separação, de Israel com a igreja, fazendo um novo homem, dizendo o seguinte, verso 2,13 de Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, longe de Israel, longe do templo, ali é a capital de Deus da fé, do descendente, do Cordeiro de Deus, não do que descendeu da carne. Verso 14, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, que ambos, os dois povos, o povo gentil e o povo judeu, povo de Israel, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele quebrou a parede. Como é que ele fez isso? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Gente, como é que um cara, um teólogo pode ter a ousadia, agora eu vou perguntar respeitosamente, se ele diz que o Antigo Testamento foi abolido, que agora é Cristo como o único caminho que leva ao Pai, como é que ele quer inventar uma doutrina que separa de novo aquilo que Deus uniu? E usando até uma expressão, porque lá em Romanos 7, do verso 1 em diante, Paulo faz uma alusão, do casamento, do homem com a mulher, e isso ele está falando com relação
ao judeu e à lei cerimonial, que tinha acabado. Em Gálatas 4, ele usa uma outra ilustração. É Sara e Agar. Sara é a igreja, Agar é o Antigo Testamento, é o povo fora. Eles mandam a serva embora. Então eu posso perguntar agora assim, eu falar, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Aquilo que Deus uniu no corpo de Cristo, no seu próprio corpo, de ambos fazendo um povo só, que nenhum teólogo separe. A igreja é o corpo de Cristo. E agora vamos para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro. Diz assim, 2, verso 9 e verso 10. Veja o status da igreja. A igreja tem um status agora bastante no mesmo nível de Israel. Diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Isso é a igreja. Quem que é a igreja? São os pecadores. Quem são os pecadores? Romanos 1, 2 e 3. Todos pecaram, não há nenhum justo. Então, seja judeu ou seja gentil, em Romanos 3, 10 e 3, 23 diz que está todo mundo pecado, todos perdidos, e Romanos 19 e 20, que diante da santa lei do Monte Sinai, ninguém pode abrir a boca, que está todo mundo culpado. Por isso, cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor Jesus, com base no seu sangue, está lá no templo, lá no Santo dos Santos, expiando, removendo os pecados daqueles que estão aceitando a cruz como o único meio de salvação. O sangue de bodes, o sangue de touros, o sangue de carneiros, cordeiros, rolinhas e pombinhas, e quilos de farinha e quilos de vegetais, não tiram o pecado de ninguém, não tiram. Só o sangue de Jesus expia o pecado. Só o Cordeiro de Deus pode salvar. Querem reconstruir o templo? A única função daquilo é elucidativa, instrutiva, nada além. Vai salvar alguém? Não, não vai salvar ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aí é dito o seguinte, as pragas cairão sobre o mundo durante esses 7 anos, porque agora eu vou voltar naquela parte que eu falei. No sistema dispensacionalista, do dia de hoje até o dia do arrebatamento secreto, eu não sei. Mas digamos que seja 1 ano. Então daqui a 1 ano, quem está voando de avião, o piloto está salvo, o copiloto está salvo, os dois são arrebatados, e quem pousa o avião? Todo mundo morre. Por isso, lá nos Estados Unidos, alguns voos, o copiloto é muçulmano, por causa dessa teoria. Interessante, né? Isso abriu espaço para aquele atentado de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas. É assim que os muçulmanos conseguiram voar os aviões americanos, para evitar que os tripulantes, os passageiros não salvos, caso os 2 pilotos fossem salvos, eles não morressem no acidente aéreo. Então o copiloto não podia ser cristão, senão o pessoal que estava fraco na fé não entrava. Então nesses voos o cara já sabia, né? Quem está ali dentro está todo mundo com um pé na igreja e um pé no mundo. Então, irmãos, o que acontece? Nesse sistema, então, vamos falar assim, vou tentar explicar de forma rapidinha, com todo respeito. O que acontece? Cristo vem, aparece como se fosse um raio. Mas nesse caso, o raio para o adventista é que todo mundo vê. Para o dispensacionalista é o tempo, é muito rápido. A pessoa desaparece. Aí Israel, se a igreja foi embora, Israel ficou. O anticristo aparece, faz um acordo com Israel por 7 anos, mas ele quebra o contrato
no meio da semana, no meio de 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio vai acontecer uma guerra do mundo inteiro contra Israel. É o Armagedon, segundo eles. E aí o que acontece? O Cristo faz um milagre e Israel vence a guerra. E ele vence, e vencendo a guerra, eles acreditam que quem fez o milagre dessa vitória foi Cristo. Todo mundo se converte a Cristo. Essa é a teoria dispensacionalista. Como é que eles se baseiam nisso? Porque um será tomado, o outro será deixado. Então, se você pegar agora o livro de Mateus 24, quais são as implicações disto? Vamos pegar o livro de Mateus na reta final. Em Mateus 24, nós temos aqui uma situação muito interessante. Se a igreja vai ser arrebatada, quem é que vai pregar o evangelho? Israel. O completar a obra de pregar ao mundo o evangelho é de Israel. Para o adventista não, para o adventista é a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. 24:14 diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Em São Mateus 28, olha a missão que Cristo dá para a igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que acontece aqui, irmãos? Quem tem que pregar para todas as nações é a igreja. E se a igreja for arrebatada, se Deus tirar a igreja no meio da pregação, o evangelho não vai ser cumprido. Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, eu vou estar com vocês, eu não vou levar vocês até o dia da minha vinda aqui. Então o que fala a Bíblia? Todo olho verá Cristo voltando, todo olho verá. Em São Mateus 24, verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A volta de Cristo não será secreta, ela será o quê? Visível, real. E os povos da terra vão se lamentar. Aí, e como é que você explica aquela expressão? Um será tomado, o outro será deixado. Tem Mateus 24, no verso 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Quem não entrou na arca? Os perdidos. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem é que foi levado no dia do dilúvio? O perdido. Quem é que foi deixado na arca? O salvo. Isso está dizendo. Na tradução revista e corrigida, a palavra no verso seguinte também é levado. Na atualizada é tomada. Eu vou explicar. Então, verso 40 diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso aqui, por um dispensacionalista, é lido como se essa levada, essa tomada, fosse o arrebatado. Mas no contexto histórico, quando os romanos viam 2 pessoas, eles tomavam uma, levavam um como escravo ou para morrer e deixavam a outra. Uma outra explicação na época aqui é que quando a morte via 2, ela tomava um, levava um e deixava o outro. Então esse texto aqui, ele está dizendo que quem fica é que vai ser salvo. Dos que aceitaram Cristo e com os gentios, somente um descendente. Somente um descendente.
Então, aí o que acontece? Para nós, a igreja é uma só. É o povo, tanto de Israel quanto gentil de cada país do mundo, de cada nação, tribo, língua e povo. Em Cristo sois um. É o que fala a Bíblia. Todo mundo que é da fé, não importa a sua realidade social, econômica, a sua cor de pele, o tempo em que viveu, todo esse povo é de quem? É de Cristo. É a igreja. É o corpo de Cristo. Que ele enche, como em Efésios 1, na parte final, de si mesmo, que nós já estudamos. E agora, duas últimas coisas. Para que se estabeleça uma questão bem clara do sistema dispensacionalista, alguns teólogos que defendem essa linha da dispensação acreditam que a abominação desoladora de Daniel 8 já aconteceu lá no passado com um cara chamado Antíoco IV Epifânio. Mas em Mateus 24:15, olha o que diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Irmãos, atenção. Daniel 8, Jesus aplica para o futuro. O Senhor Jesus está interpretando a profecia de Daniel 8, essa abominação, para o futuro, da época dele. Então, o que acontece? Aquelas 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, elas não foram aplicadas para Antíoco IV Epifânio. É para um outro período. E, consequentemente, aí você vai encaixar 70 semanas, que é uma explicação de Daniel 8. Então, se você pegar 2.300 anos, será 490, Bolsonaro 1810, você chegar ao ano de 1844. Quando vai começar, então, agora, o quê? O processo, o início do processo de expiação do juízo final, que é Apocalipse 14. Que diz assim, como é que quer dizer? Dai glórias a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Chegou a hora do seu juízo, que tem que ser pregado o evangelho eterno para toda nação, tribo, língua e povo. Quem vai ter que fazer isso? A igreja. No juízo final, é a igreja que tem que estar pregando o evangelho. Não é o povo de Israel unicamente lá, segundo a palavra. É a igreja de Cristo, Mateus 28. E aí é o seguinte, o último argumento que para a gente explicar bem. E com relação às pragas, né, as pragas vão cair sobre o anticristo aqui. Irmãos, a profecia, ela é clara, em Salmo 91. As pragas cairão neste mundo, enquanto a igreja está neste mundo, mas nenhuma praga chegará à tua tenda. Há uma promessa: eu te livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E terminando, o livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, última parte. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. É um verso bonito, 2 Pedro 2,9. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, os injustos. Deus vai guardar você, se você estiver em comunhão, buscando, tendo fé, crendo, levando o seu caso a Deus. Vinde a mim, né, que está cansado, ore sem cessar, orando todo o tempo no Espírito, e a sua videira, você é o ramo, né, conexão. Isso não vai te salvar, quem te salva é o sangue. Mas se você fizer a opção de não ter comunhão, de buscar o pecado, você vai secar. E secando, João 15, né, de 1 a 5, o pai pega o ramo seco e põe no fogo. Então você tem que manter firme, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, mas a carne é fraca, a natureza pecaminosa. Então, queridos, vamos ter uma visão completa do Novo Testamento.
A igreja de Cristo hoje é o seu corpo e que ela vai ter que enfrentar a missão de pregar o evangelho ao mundo inteiro. E me veio à mente agora, me perdoe, eu ia orar, mas eu vou falar com você Colossenses 1. Colossenses 1, o que vai acontecer com a igreja de Cristo aqui na terra, quando ela aceitar que a salvação é só pela graça, através da fé no sangue derramado e na expiação lá. Ela crê nisso, é a parte do cara. Vem o Espírito Santo que dá natureza divina nele, e aí Deus pede, ande todo dia comigo. Cada dia pegue sua cruz, negue-se a si mesmo, todo dia. Para você manter-se vivo, manter-se alimentado da palavra de Deus. Lembra-se que o maná caía todo dia, o pão do céu. Eu sou o pão do céu. E pão do céu se pega todo dia, se alimenta de Jesus todos os dias. Em Colossenses 1, falando sobre o povo de Israel, povo gentil, que agora ele se converteu, né? Ele veio para o povo de Deus, diz assim, Colossenses 1, 21 em diante. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, gente perdida. Verso 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O sangue de Jesus remove todo o seu pecado. O sangue de Jesus salva você totalmente. Se é que permaneceis na fé. Você está salvo pelo sangue desde que você cada dia come o pão da vida. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Agora veja bem que interessante, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Na época de Paulo aqui, esse evangelho, do jeito dele, que Cristo é o único caminho, só o sangue salva, e que só a natureza de Cristo, colocada, nascida em nós pelo Espírito Santo, é que salva. Esse evangelho foi pregado ao mundo inteiro. E a igreja também fará a mesma coisa, a igreja de Cristo fará esse mesmo processo no final dos tempos, que é o assunto da nossa próxima aula, a chuva serôdia, que capacitará a igreja a pregar o evangelho ao mundo todo e terminar a obra que ela começou na época na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você e a todas as pessoas do mundo de qualquer religião, e que Deus tenha misericórdia de nós todos no juízo, e que nós não olhemos com acepção de ninguém, porque a igreja e o povo de Israel, os dois grupos, os que têm fé, esses é que são descendentes de Abraão e receberão gratuitamente a herança, a promessa da vida eterna, na juventude eterna, na cidade eterna, na felicidade plena eterna. Se você puder, feche seus olhos. Pai Santo, abençoa cada um de nós na nossa caminhada nesse mundo. Paulo diz que enquanto estamos aqui, somos peregrinos e forasteiros. Então que nós não desenvolvamos amor por este mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A nossa pátria, Deus, é a Nova Jerusalém. Nós somos o Israel de Deus. Os descendentes de Abraão, os que têm fé em Cristo, aquele prometido a ele, a descendência de Isaac, que é Jesus. Por isso, Deus, ilumina nossa mente, ilumina nosso caminho, salva a tua igreja onde ela estiver hoje. Eu digo igreja, não me refiro a adventista apenas não, Pai. Cada pessoa de qualquer igreja, de qualquer religião, de qualquer credo, inclusive não cristão, que estão te buscando, atente a cada um deles e tenha misericórdia de todos no juízo final, de mim, de minha família, de quem está ouvindo essa oração. Em nome de Jesus, amém.